Bom, boa noite. Meu nome é Claro Alvino, eu sou aluno da cadeira de Desenvolvimento Ágil de Software da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professora Tereza Maria de Medeiros Maciel, e vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento ágil de software, e em especial o Scrum. Bom, passando aqui, fazer uma introdução rápida ao desenvolvimento ágil de software. O desenvolvimento ágil de software, ou metodologia ágil, é uma disciplina que estuda o conjunto de comportamentos, processos, práticas e ferramentas utilizados para a criação de produtos e sua subsequente disponibilização para os usuários finais. As metodologias e frameworks que fazem parte do conceito de desenvolvimento ágil, como o Scrum, providenciam uma estrutura conceitual para conduzir projetos de engenharia de software. Os métodos ágeis enfatizam comunicações em tempo real, preferencialmente cara a cara, do que documentos escritos. A maioria dos componentes de um grupo ágil deve estar agrupada no mesmo ambiente. Isto inclui todas as pessoas necessárias para terminar o software, ou seja, os programadores e os seus clientes. Vale fazer um adendo que clientes são as pessoas que definem o produto. Elas podem ser os gerentes, os analistas de negócios ou também os clientes finais. Neste ambiente deve também se encontrar os testadores, os projetistas de interação, redatores técnicos e gerentes. Passando um pouquinho aqui, falar sobre a história da metodologia ágil. As definições modernas de desenvolvimento ágil de software evoluíram a partir da metade de 1990, como parte de uma reação contra os métodos pesados, caracterizados por uma pesada regulamentação, regimentação e microgerenciamento, usando o modelo cascata para o desenvolvimento. O processo originou-se da visão de que o modelo cascata era bastante burocrático, lento e contraditório à forma usual com que os engenheiros de software sempre realizaram o trabalho com eficiência. Ou seja, a metodologia ágil veio para substituir este modelo cascata. E para a gente entender um pouquinho sobre o desenvolvimento ágil, eu achei interessante trazer um pouco da história do modelo cascata. Então vamos lá. O modelo cascata, ou Waterfall Model, é um modelo de desenvolvimento de software sequencial, ou seja, pensando sempre para frente, no qual um processo é visto como um fluir constante para frente. Assim é a analogia da cachoeira, por isso o nome é Waterfall. Através das fases de análise de requisitos, projetos, implementação, testes ou validação, integração e a manutenção do software. Ironicamente, Royce, um cientista da computação, cujo termo Waterfall Model remete ao seu artigo publicado em 1960, ele defendia uma abordagem iterativa para o desenvolvimento de software e nunca usou o termo cascata. Royce, originalmente, descreve o que hoje é conhecido como modelo em cascata como um exemplo de um método que ele argumentava ser um risco e um convite para falhas. O modelo em cascata apresenta uma grande vantagem quando o escopo do trabalho é claramente definido, como licitações e serviços específicos para órgãos públicos. Neste cenário, o modelo em cascata leva vantagem. Entretanto, percebe-se a fragilidade do modelo nos dias de hoje, em virtude da pouca ou quase nenhuma flexibilidade no modelo. Daí então surgem os modelos lineares interativos. O que ele quer dizer com isso é que antigamente, no modelo cascata, existia muita burocracia. E como era um processo linear, não existiam interações entre si. Ou seja, se você passou da análise de requisitos e foi para o projeto ou para a implementação, você não poderia voltar atrás. E isso nos dias de hoje traz muitos problemas. Como ele fala que ele é bom em certos pontos como
em licitações de órgãos públicos. Por quê? As licitações de órgãos públicos é muito burocrático e, uma vez feito, para votar é praticamente inviável e não faz sentido porque gasta muito tempo, muito dinheiro. Ou seja, é perfeito para o modelo cascata. Entretanto, hoje, com a modernização e a globalização, com o avanço das tecnologias, várias empresas privadas adentraram ao mundo da tecnologia e ao uso de software. E com isso, pessoas, ao invés de instituições públicas, aderiram mais e mais ao uso de software. E, portanto, é da natureza humana o processo mutável das ideias e recursos. Ou seja, raramente que você vai encontrar um projeto definido e daqui a 6 meses ou 3 meses, 1 ano, ele vai ser o mesmo. Sempre há mudanças. Não necessariamente por causa do cliente em si ou da organização, mas por N motivos, como variáveis externas que alteraram o desenvolvimento daquele projeto em si, como novas medidas políticas, eleições, doenças, a pandemia está aí para um exemplo disso, desastres, enfim, várias coisas externas podem mudar o pensamento da empresa e a qualidade e a efetivação daquele software, daquele projeto. A utilidade dele pode mudar e não necessariamente é culpa da empresa. Então, o modelo cascata para o modelo atual não é muito válido, justamente por ele ser imutável. Bom, aqui está o modelo visual do modelo cascata. Então, ele segue o requerimento, faz o levantamento do requerimento, passa para o projeto, o escopo do projeto, ele passa para a implementação desse projeto, verificação, a validação e os testes, e depois só a manutenção. Caso o projeto ou a equipe, enfim, venha a mudar em qualquer uma dessas partes do modelo cascata, não tem como mudar, ou seja, é sempre processo linear. Por isso a analogia com a cachoeira, não tem como você fazer a água subir, é sempre para baixo, sempre em um mesmo nível. Então é inviável nos modelos atuais. Então foi assim que surgiu a metodologia ágil. Passando aqui mais adiante, tem um pouquinho sobre o Manifesto Ágil de Software. O Manifesto Ágil de Software é uma declaração dos princípios que fundamentam o desenvolvimento ágil de software. De acordo com a experiência do desenvolvimento de software e ajudando os outros a desenvolver, os 4 valores do desenvolvimento ágil de software foram divididos em os indivíduos e suas interações acima de procedimentos e ferramentas, funcionamento do software acima da documentação abrangente, a colaboração com o cliente acima da negociação e o contrato, a capacidade de resposta a mudanças acima de um plano pré-estabelecido. Assim sendo, mesmo havendo valores nos itens à direita, os que estão à esquerda são mais valorizados. Ou seja, um exemplo disso é nesse segundo pilar, onde fala o funcionamento do software acima da documentação abrangente. Por exemplo, em um determinado software pode haver uma documentação que você tinha que seguir à risca todos aqueles requisitos. E em um desses requisitos, por exemplo, menor que seja uma funcionalidade, estava ocorrendo no sistema desse software uma falha ou que ele não desempenhava um papel tão bom e esse requisito era algo minimamente que podia ser descartado. E como a documentação ela era priorizada ao invés do funcionamento do software, aquilo nunca se tornava bom, nunca se tornava viável. Ou seja, no manifesto ágil eles priorizam o funcionamento do software. Então vai haver aquela mudança para priorizar o funcionamento do software do que a documentação em si. Então sempre vai haver as mudanças, sempre tentar convencer o cliente de que o funcionamento do software em si é muito melhor, agrega muito mais valor do que a documentação abrangente. Outra coisa, a colaboração com o cliente acima da negociação e o contrato. Como eu falei anteriormente, como
é da natureza humana ser mutável, um projeto pode ser, não, geralmente não é o mesmo daqui a 6 meses ou um ano, dependendo do tempo que leve para desenvolver esse software. Então, é sempre bom ter essa colaboração com o cliente para tentar entender e tentar prever, entre aspas, essas mudanças para que se adapte dentro do planejamento de desenvolvimento do software. E essa valorização, colaboração é muito importante do que a negociação em contrato. Por exemplo, tá no contrato aqui, então a gente vai seguir a risca. Então, se o cliente quiser mudar na metade do projeto, eu vou falar, não pode mudar porque está aqui no contrato e isso acabou. Não, é justamente ao contrário. A gente vai tentar entender o cliente e como a gente usa um modelo iterativo, a gente sempre pode voltar. A gente que eu falo é usando o manifesto ágil de software e o desenvolvimento ágil de software. Então a gente sempre pode mudar isso aí porque é iterativo e não cascata, não uma linha reta, imutável. Então aqui uma representação visual do manifesto ágil de software com seus 4 pilares: indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas; software em funcionamento, mais do que a documentação abrangente; colaboração com o cliente, mais do que a negociação de contratos; e responder a mudanças, mais do que seguir um plano. A ferramenta, o framework escolhido por mim foi o Scrum. Scrum é um dos vários frameworks de desenvolvimento ágil. Existe Kanban, Lean, entre outros. Escolhi o Scrum. Bom, um pouquinho sobre o Scrum. O Scrum é um framework de gerenciamento de projetos, da organização ao desenvolvimento ágil de produtos complexos e adaptativos, com o intuito de gerar um valor mais alto possível, através de técnicas utilizadas desde o início de 1990. E, aproximadamente, o Scrum está dentro de mais de 60% dos projetos ágeis em todo o mundo. Então ele é o mais popular. Eu acredito que seja porque a facilidade de implementar ele e a simplicidade. Eu acredito que seja um dos motivos do Scrum ser o mais usado. O Scrum não é um processo linear. Em vez disso, ele é um conjunto de conceitos e técnicas, dentro do qual pode-se empregar vários outros processos ou técnicas, analisando a eficácia relativa das práticas de gerenciamento e desenvolvimento, de modo que possa ser melhorado. Também não é um processo que descreve o que fazer em cada situação, pois, em trabalhos complexos, é impossível predizer tudo o que irá ocorrer. O Scrum é um conjunto de valores, princípios e práticas que fornecem a base para que sua organização adicione suas práticas particulares de engenharia e gestão e que sejam relevantes para a realidade da empresa. O resultado será uma versão do Scrum que é exclusivamente da empresa em particular. Ou seja, em uma empresa A que utilize Scrum, nunca vai ser igual a uma empresa B que mesmo utilize Scrum. E o Scrum de uma empresa vai ser único. Não é porque eles usam o mesmo framework com as mesmas metodologias que vai ser igual. Isso varia de empresa para empresa. Aqui está um pouquinho do processo do Scrum, que eu vou explicar mais pra frente. Mas primeiro a gente vai entender as partes do Scrum, o que em cada parte do Scrum acontece e explicar um por um. O Scrum, ele possui o Scrum Team. Antes disso, eu vou falar um pouquinho que eu esqueci sobre os pilares do Scrum. Deixa eu só voltar aqui. O Scrum ele possui 4 pilares, que são papéis, os eventos, artefatos e as regras. As regras do Scrum integram os eventos, os papéis e os artefatos entre si, administrando as relações e interações entre eles. O Scrum é fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo.
onde o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisão baseada no que é conhecido. Então, os 3 pilares são transparência, inspeção e adaptação. Na transparência, aspectos significativos do processo devem estar visíveis aos responsáveis pelos resultados. Para que isso aconteça, é necessário um padrão, como por exemplo uma linguagem comum a todos os participantes. Na inspeção, os usuários de Scrum devem frequentemente inspecionar os artefatos e progressos, detectando variações. Esta inspeção não deve ser tão frequente que atrapalhe a própria execução das tarefas. A inspeção é mais benéfica quando realizados de forma diligente por especializados no trabalho. E a adaptação. Se um inspetor determina que algum aspecto de um processo desviou dos limites aceitáveis e quando o resultado será inaceitável, o processo ou material sendo produzido deve ser ajustado o mais breve possível para minimizar mais desvios. O Scrum possui 4 eventos formais numa sprint para inspeção e adaptação: a Planning, a Daily, Review e Retrospectiva. Vou explicar mais para frente o que é um sprint. Então, voltando aqui, o Scrum possui 4 pilares, 4 partes, onde tem o Scrum Team, o Product Owner, o Dev Team e o Scrum Master. Falar um pouquinho sobre o Scrum Team. O Scrum Team é composto pelo Product Owner, Dev Team e o Scrum Master. O Scrum Team ele é auto-organizável e multifuncional. Porque ele é auto-organizável, ele escolhe a melhor forma para complementar seu trabalho sem a direção e a interferência de terceiros. Ele também é multifuncional, possui todas as competências para o trabalho sem depender de terceiros. O time Scrum é projetado para ser flexível, criativo e produtivo. O time Scrum entrega produtos de forma interativa e incremental, maximizando as oportunidades de realimentação. As entregas incrementais do produto pronto garantem que uma versão potencialmente funcional do produto do trabalho esteja sempre disponível. Vamos agora para o Product Owner. O Product Owner, ou PO, dono do produto, é o responsável por maximizar o valor do produto e do trabalho do time de desenvolvimento. Como isso é feito, pode variar nas organizações, no time Scrum e nos indivíduos. O Product Owner é a única pessoa responsável por gerenciar o backlog do produto, que inclui expressar os itens do backlog do produto, ordenar os itens do backlog do produto para alcançar melhor as metas e as missões, garantir o valor do trabalho realizado pelo Dev Team e garantir que o backlog do produto seja transparente e mostrar que o time Scrum vai trabalhar a seguir. Ele também garante que o Dev Team entenda os itens do backlog do produto no nível necessário. O trabalho acima pode ser feito pelo Product Owner ou pode ser delegado para o Dev Team. Porém, o Product Owner continua sendo responsável pelos trabalhos. O Product Owner é uma pessoa e não é um comitê. O Product Owner pode representar o desejo de um comitê no backlog do produto, mas quem quiser alterar as prioridades dos itens do backlog deve convencer o Product Owner. Para que o Product Owner tenha sucesso, todas as organizações devem respeitar suas decisões, e as decisões do Product Owner são visíveis no conteúdo e na priorização do backlog do produto. Ninguém tem a permissão para falar com o Dev Team sobre diferentes configurações de prioridade, e o Dev Team não tem permissão para agir sobre o que as outras pessoas disserem. Só um adendo aqui, para caso haja dúvidas, o backlog é uma lista de recursos priorizados, contendo descrições curtas de todas as funcionalidades desejadas no produto. Esta medida de tempo sinaliza a necessidade de aumentar ou diminuir o tamanho da equipe. Backlog também é uma versão incremental potencialmente utilizável no produto. Passando agora para o Dev Team.
O Dev Team consiste de profissionais que realizam o trabalho de entregar uma versão usável que potencialmente incrementa o produto pronto ao final de cada sprint. Somente os integrantes do Dev Team criam incrementos. O time de desenvolvimento é preparado para organizar e gerenciar seu próprio trabalho e tem as seguintes características. Eles são auto-organizados, ninguém, nem o Scrum Master, diz ao Dev Team como transformar o backlog do produto em incrementos de funcionalidades utilizáveis. O Dev Team é multifuncional, possuindo todas as habilidades necessárias para criar um incremento do produto. O Scrum não reconhece títulos para os integrantes do Dev Team que não seja de desenvolvedor, independente do trabalho que está sendo realizado pela pessoa. Individualmente, os integrantes do Dev Team podem ter uma área de especialização, mas a responsabilidade pertence ao Dev Team como um todo. Ou seja, o Dev Team pode possuir programadores, back-end ou front-end, full stacks. Eles possuem quality assurances, testers, analistas de sistemas, analista de banco de dados, designer de user experience e user interfaces. Porém, para o Scrum, eles são uma pessoa só, uma organização só, mesmo com várias tarefas diferentes e responsabilidades diferentes. E o Dev Team não contém subtimes dedicados a domínios específicos de conhecimento. Ou seja, para o Scrum, cada um está fazendo uma única parte. E falar um pouquinho sobre o tamanho do Dev Team. O tamanho ideal do Dev Team é pequeno o suficiente para se manter ágil e grande o suficiente para se completar uma parcela significativa do trabalho dentro dos limites da sprint. Se o Dev Team for menor do que 3 integrantes, isso diminui a interação e perde a produtividade, além de poder encontrar restrições de habilidades, gerando um Dev Team incapaz de entregar um incremento potencialmente utilizável. Um Dev Team com mais de 9 integrantes é exigida muita coordenação, pois times grandes geram muita complexidade para um processo empírico gerenciar. Vale ressaltar também que o PO e o Scrum Master não são inclusos no Dev Team, a não ser que eles também executem o trabalho do backlog da sprint. Passando agora para a parte final do Scrum Team, que é o Scrum Master. O Scrum Master é o responsável por garantir que o Scrum seja entendido e aplicado. O Scrum Master é um servo líder para o time Scrum. Ele ajuda aqueles que estão fora do time Scrum a entender quais interações com o time Scrum são úteis e quais não são, e ajuda a mudar essas interações para maximizar o valor criado pelo time Scrum. O Scrum Master, trabalhando para o Product Owner, o serve de várias maneiras, incluindo encontrando técnicas para gerenciar o backlog do produto, comunicar a visão, objetivo e itens do backlog do produto para o Dev Team, ensinar o time Scrum a criar itens do backlog do produto de forma clara e concisa, e compreender a longo prazo o planejamento do produto no ambiente empírico. Compreender também e praticar a agilidade e facilitar os eventos Scrum conforme exigidos ou necessários. O Scrum Master, trabalhando para o Dev Team, o serve de várias maneiras, como treinar o Dev Team em autogerenciamento e interdisciplinariedade, ensinar e liderar o Dev Team na criação de produtos de alto valor, remover impedimentos para o progresso do Dev Team e facilitar os eventos Scrum conforme exigidos ou necessários. Ele também treina o Dev Team em ambientes organizacionais nos quais o Scrum não é totalmente adotado e compreendido. Por último, o Scrum Master trabalha para a organização e também a serve de várias maneiras, liderando e treinando a organização na adoção do Scrum, planejando implementações de Scrum dentro da organização, ajudando funcionários e partes interessadas a compreender e tornar aplicável o Scrum e o desenvolvimento de produto empírico, e causando mudanças que aumentam a produtividade do time Scrum. E ele também pode trabalhar com outros Scrum Masters para aumentar a eficácia da aplicação do Scrum nas organizações. Bom, isso aqui acaba com o time Scrum.
Agora eu vou falar sobre os processos do Scrum. São os eventos. Voltei aqui para a página dos processos do Scrum. Bom, os eventos são usados no Scrum para criar uma rotina e diminuir reuniões não definidas no Scrum. Todos os eventos são eventos time-boxed. Todo evento tem uma duração máxima. Quando uma sprint começa, sua duração é fixada e não pode ser alterada. Os eventos restantes podem terminar sempre que o propósito do evento é alcançado, para que uma quantidade adequada de tempo seja gasta sem permitir perdas no processo. Além da sprint, que é um container para outros eventos, cada evento no Scrum é uma oportunidade de inspecionar e adaptar alguma coisa. Estes eventos são criados para que haja transparência e inspeção. Assim, a falta de algum deles causa a redução da transparência, da inspeção e adaptação. Mas afinal, o que é uma sprint, que eu tanto falei? A sprint é o coração da Scrum. A sprint é uma time box que dura mais ou menos um mês ou menos, onde o produto pronto é criado. Não o produto pronto em si, mas uma parte dele que é dividida em subprodutos. Uma nova sprint inicia imediatamente após a conclusão da sprint anterior. A sprint é composta por a planning, que é uma reunião de planejamento que marca o início da sprint, a daily, que são reuniões diárias, onde você conta o que fez no dia anterior e o que você vai fazer no dia atual, o trabalho de desenvolvimento, que também é diário, a review, que é uma revisão que olha para a próxima sprint, que marca o fim da sprint, e a retrospectiva, onde existem os pontos positivos e os pontos negativos da sprint. Ela também marca o fim da sprint. Também existe o refinamento, onde quem participa é o Scrum Master, os Team Leaders, os testes, o PO e o analista funcional. Durante a sprint, não são feitas mudanças que coloquem em perigo o objetivo da sprint. As metas de qualidade não diminuem e o escopo pode ser esclarecido e renegociado entre o Product Owner e o Dev Team quanto mais for aprendido. Cada sprint tem definido o que é para ser construído, um plano projetado e flexível que irá guiar a construção, o trabalho e o resultado do produto. Quando a duração da sprint é longa, a definição do que será construído pode mudar. A complexidade pode aumentar e o risco pode crescer. As sprints permitem previsibilidade que garante a expansão e a adaptação do progresso em direção à meta, pelo menos a cada mês corrido. A sprint também limita o risco ao custo de um mês corrido. Caso uma sprint seja cancelada, ela pode ser cancelada antes do time box terminar. Somente o Product Owner tem autoridade para cancelar uma sprint, embora possa fazê-lo sob a influência das partes interessadas, do Dev Team ou do Scrum Master. Também poderá ser cancelada se o objetivo se tornar obsoleto. Pode acontecer se a organização muda a direção. Geralmente, a sprint deve ser cancelada se ela não faz mais sentido dadas as circunstâncias. No entanto, devido à curta duração da sprint, raramente cancelamentos fazem sentido. Quando a sprint é cancelada, qualquer item de backlog do produto completado e pronto é revisado. Se parte do trabalho estiver potencialmente utilizável, tipicamente o Product Owner o aceita. Todos os itens do backlog do produto incompletos são reestimados e colocados de volta no backlog do produto. O trabalho feito se deprecia rapidamente e deve ser frequentemente reestimado. O cancelamento da sprint consome recursos, já que todos têm que se reagrupar em outra planning para iniciar outra sprint. Portanto, não são frequentemente traumáticos para o time Scrum e são muito raros. Vou falar agora sobre a planning. A planning possui um time box com no máximo 8 horas para um sprint de um mês de duração e menos que isso em sprints menores. O Scrum Master garante que o evento ocorra e que todos entendam seu propósito e ensina o time Scrum a manter-se dentro dos limites do time box.
A reunião de planejamento da sprint responde às seguintes questões: o que pode ser entregue como resultado do incremento da próxima sprint e como o trabalho necessário para entregar o incremento será realizado. Bom, vamos à primeira pergunta. O que pode ser pronto na sprint? O Dev Team trabalha para prever as funcionalidades que serão desenvolvidas na sprint. O Product Owner debate o objetivo da sprint e os itens de backlog do produto necessário para atingi-lo. Então, a entrada da plane vai ser o backlog do produto, a capacidade projetada do Dev Team durante a sprint, o mais recente incremento do produto e o desempenho passado para o Dev Team. O número de itens selecionados no backlog do produto para a sprint é o único trabalho do Dev Team e somente ele pode avaliar o que pode ser completado na próxima sprint. Após o Dev Team prever os itens que irá entregar na sprint, o Team Scrum determina a meta da sprint. A meta da sprint é o objetivo que será conhecido dentro da sprint através da implementação do backlog do produto, e este fornece orientação para o Dev Team sobre o porquê dele estar construindo um incremento. A segunda pergunta: como o trabalho escolhido será pronto? Tendo definido o objetivo da sprint e selecionado os itens de backlog do produto da sprint, o Dev Team decide como irá construir essa funcionalidade durante a sprint e se transformá-las em um incremento deste produto pronto. Os itens de backlog do produto selecionados para a sprint, junto com o plano de entrega desses itens, é chamado de backlog da sprint. O Dev Team frequentemente inicia o desenho do sistema e do trabalho necessário para converter o backlog do produto em um incremento utilizável do produto. O trabalho suficiente é planejado durante o planejamento da sprint pelo Dev Team para prever o que poderá fazer durante a próxima sprint. Como o trabalho planejado pelo Dev Team para os primeiros dias da sprint, ele é decomposto até o final da reunião, geralmente em um dia de duração ou menos. O Dev Team realiza o trabalho do backlog da sprint durante o seu planejamento e, se necessário, durante ela. O Product Owner pode ajudar a esclarecer os itens de backlog do produto selecionados e nas decisões conflituosas de troca. Se o Dev Team determina que há excesso ou falta de trabalho, os itens do backlog da sprint podem ser renegociados com o Product Owner. O Dev Team pode incluir outras pessoas na reunião para fornecer opinião técnica ou de domínios específicos. No final da plane, o Dev Team deve ser capaz de explicar ao Product Owner e ao Scrum Master como pretende agir para completar o objetivo da sprint e criar o incremento previsto. E qual é o objetivo ou a meta da sprint? A meta é um objetivo definido para a sprint, satisfeito com a implementação do backlog do produto. Este fornece uma direção para o Dev Team sobre o porquê de estar construindo um incremento, que é criado durante a plane. O objetivo da sprint dá ao Dev Team alguma flexibilidade a respeito da funcionalidade que será completada dentro dos limites da sprint. Os itens do backlog do produto selecionados entregam uma função coerente, que pode ser o objetivo da sprint. O objetivo da sprint pode ser qualquer outro coerente que faça o Dev Team trabalhar em conjunto em vez de iniciativas separadas. Conforme o Dev Team trabalha, ele mantém o objetivo da sprint em mente. Ao fim de satisfazer o objetivo da sprint, eles implementam a funcionalidade e a tecnologia. Caso o trabalho acabe por ser diferente do esperado pelo Dev Team, eles então colaboram com o Product Owner para negociar o escopo do backlog da sprint dentro dela. Bom, então eu acho que é isso sobre o Scrum e o desenvolvimento ágil de software. Eu dei uma pesquisada sobre o Scrum em si e também eu utilizo ele no meu estágio. Na empresa onde eu trabalho, a gente utiliza o Scrum como software ágil. E é basicamente o que eu falei aqui nesta apresentação. É bem simples e direto, bem fácil de entender. Eu conhecia, mas eu não tinha trabalhado antes com o Scrum, e ele realmente é muito fácil de ser implementado e de ser absorvido. Então acho que é isso. Tenha uma boa noite e tchau, tchau.